Essa é mais uma conversa a respeito da mais sublime jornada da vida. Seguir a Jesus é a mais sublime jornada da vida, porque todas as experiências são ressignificadas em Cristo Jesus. Um certo dia, um fariseu chamado Nicodemos procurou Jesus à noite para ter uma conversa com ele. E quando ele chegou, essa história está registrada em João, no capítulo 3. Ao chegar onde Jesus estava, ele disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. A isso Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aí a história continua. É muito curioso essa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um mestre em Israel, fariseu, dedicado, estudioso, conhece tudo a respeito da lei, dos salmos, dos profetas, do Antigo Testamento, conhece todas as Escrituras. Todavia, ele ignora algo que é a respeito daquilo que Jesus estava inaugurando, que era o reino de Deus, aquilo que ele estava trazendo. E Jesus disse para ele que ele não tinha como compreender jamais se ele não nascesse de novo. O novo nascimento é um dos assuntos também muito importantes na vida do discípulo. O discípulo só é discípulo se nascer de novo. Se não houver o novo nascimento, não tem como ser aluno de Jesus. Para se tornar discípulo do Mestre, do Cristo, de Jesus de Nazaré, precisa haver esse novo nascimento. A gente precisa reconfigurar tudo, precisa reiniciar o sistema, para que a jornada se inicie, a caminhada ganhe sentido, e de fato a gente consiga seguir os seus passos. Se não nascer de novo, não há entendimento, não há compreensão, não tem como perceber, não tem como discernir aquilo que Deus está fazendo no mundo, aquilo que o Evangelho se propõe a ser e fazer. Uma das orações mais repetidas de Paulo nas suas epístolas, endereçadas aos seus leitores, às igrejas, é para que eles tivessem discernimento, para que se alargasse a compreensão, para que o entendimento deles se aprofundassem. Porque a grande questão nossa esbarra no entendimento, de entender, de compreender. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Não te admire de eu ter te falado isso. Importa que nasça de novo. Olha, mas eu estou discernindo que ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus olha: Nicodemos, vamos mudar de assunto. Não tem como ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem que reiniciar. E o mestre em Israel não estava compreendendo o que Jesus estava falando e o que Jesus estava fazendo.
E ele disse isso, o Nicodemos diz, esse processo é difícil demais, eu já sou velho, eu já vivi muito, já joguei muita coisa para dentro, já tem muitas formatações no meu coração, na minha cabeça. Como isso pode acontecer, sendo eu já velho e tão vivido? E Jesus disse, você tem que nascer de novo para entender, para entrar no reino. Tem que nascer de novo, tem que reconfigurar. Não importa a idade que você tenha, não importa a bagagem que você possua, os cursos que você já fez, para entrar no reino, para ver o reino, tem que nascer de novo. Tem que reiniciar tudo. Tem que fazer as reconfigurações. Tem que excluir algumas coisas, tem que fazer downloads, tem que passar por uma reformatação. Senão, não vê o reino de Deus e não consegue entrar nele. E é difícil mesmo. Quanto mais a gente está formatado de um jeito, mais difícil é aceitar as propostas do Evangelho para nós. Nesse processo me chama muita atenção o fato de que quando Jesus chamou os apóstolos, ele escolhe pessoas do ponto de vista religioso muito comuns. Ele chama um publicano, que inclusive não era bem visto pelos judeus. Ele chama pescadores, pessoas simples. E são esses que ele chama para próximo de si. E parece ser bastante lógico que assim seja, porque se ele chamasse os mestres de Israel, rabinos, pessoas que já vêm toda formatada, com todos os seus conteúdos, não é fácil assimilar uma proposta totalmente inovadora como era o Evangelho, como é o Evangelho. Então ele chama a si esse grupo de pessoas, do ponto de vista religioso, até marginalizado, e começa a ensinar a verdade do Evangelho, a verdade revolucionária do Evangelho, que vai causar transformações profundas na vida deles e na vida de tantas pessoas através deles. E isso parece ser um provável caminho, talvez o único caminho possível, era exatamente ser assim. Começar com pessoas que não tinham um conteúdo religioso tão formatado, apesar de que eram religiosos, mas não estavam ali na elite religiosa. O Nicodemos fazia parte dessa elite, era um mestre em Israel, mas dentre os discípulos que Jesus escolheu não havia mestres, não havia rabinos, não havia gente com esse pedigree todo, era gente mais simples. E isso por si já nos ensina e já nos mostra e já nos deixa os sinais e as pegadas de como deve se dar a nossa relação com Deus no reino de Deus que Jesus inaugurou. A simplicidade é o caminho. Ou a gente se abre para a simplicidade do coração, ou a simplicidade do Evangelho jamais vai nos visitar. Primeiro a gente tem que encontrar os caminhos mais simples da vida, para que o Evangelho, que é simples, nos alcance. Para que a graça do Evangelho nos alcance. Para que a gente possa ver o reino de Deus. Então, a proposta do Evangelho é: tem que nascer de novo. E a gente vive esse paradoxo nesse processo de ser nova criatura. O apóstolo Paulo, ensinando aos Coríntios, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. E o mesmo apóstolo, ensinando aos Efésios, diz que nós fomos ensinados a nos despir do velho homem. E ensinando aos Colossenses, vai dizer que nós devemos fazer morrer a natureza terrena, ou seja, a velha natureza. Então, todo discípulo de Jesus convive com esse paradoxo o tempo todo, de ser uma nova criatura, ao mesmo tempo em que fazemos morrer a nossa velha natureza. Somos uma nova criatura, ao mesmo tempo em que devemos
nos despir do velho homem. E isso é constante. De modo que a gente começa a compreender que o novo nascimento, ele tem a sua faceta, ou a faceta de ser um processo. Quando esse processo se iniciou, ele apenas deu a largada. Ele foi uma mudança que aconteceu no nosso coração que possibilita outras mudanças. É algo que ocorreu no nosso interior que possibilita outras ocorrências. É uma luz que começou a iluminar o nosso ser que possibilita a gente ver focos onde precisam ser enfrentados. Onde a gente precisa ver áreas que precisam ser consertadas. É uma luz que nos coloca diante do espelho e a gente começa a perceber áreas da nossa vida onde precisam ser reparadas. Esse novo nascimento é um processo em que todos os dias eu preciso nascer de novo. E aonde prevalece a minha velha natureza, ali eu ainda não nasci de novo. Ali o reino de Deus ainda não prevaleceu. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino. Venha o teu reino sobre mim. Porque há uma guerra entre dois reinos. Há o reino de Deus e o reino da minha natureza. E quando eu oro, eu estou dizendo ao meu Pai que eu quero que o reino dele prevaleça sobre mim. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade. Que a natureza de Deus prevaleça sobre a minha natureza. Que a novidade de Deus prevaleça sobre as coisas velhas que existem em mim. Nascer de novo é um processo. Portanto, permita viver o novo de Deus a cada dia. A cada dia, invoque a novidade de Deus para a sua vida. Não se acomode a viver como dita a sua velha natureza. Não se acomode. A proposta do Evangelho é para uma inteira renovação e transformação da nossa alma. Não se permita viver apenas das experiências com Deus que você teve lá no passado, que foram extraordinárias, que foram importantes, mas que agora fazem parte do passado e foram tão boas. Mas quem vive com Deus, quem está no caminho com Jesus, diz o Evangelho que do seu interior flui rios de água viva. É um rio fluindo. Portanto, as experiências que ocorreram no passado serviram no passado e fortalecem a nossa fé no presente, mas nós precisamos viver essa experiência com Deus no hoje, no aqui e no agora. De modo que esse Evangelho é para afetar a minha vida, na minha relação com Deus, de tal modo que faça total diferença quando eu estou na fila do pão. Quando eu estou enfrentando um congestionamento no trânsito. Quando eu estou fazendo um negócio. No momento em que a minha paciência está encurtando. No momento em que eu preciso ajudar alguém. No momento em que eu preciso romper com a minha agenda para atender um necessitado. As experiências, elas precisam ser no hoje e precisam ser uma experiência com Deus na vida real, não apenas na vida imaginária, mas uma experiência com o Senhor que se dá e acontece na vida horizontal, nas nossas relações interpessoais, na forma como a gente cria filho, na maneira como a gente trata a esposa, na maneira como a gente se relaciona com o nosso cônjuge, na forma como a vida acontece ao nosso redor.
O Evangelho é vida, e vida em abundância. E vida em abundância só pode acontecer na nossa alma se a gente nascer de novo. E se você começa a perceber estruturas envelhecidas dentro de você, arcaicas, se você começa a perceber que existem estruturas endurecidas, enrijecidas, você precisa da novidade de Deus no seu coração. Porque o vinho novo tem que ser guardado em vasilha de couro nova. O vasilhame que somos nós, a nossa vida precisa ser renovada o tempo todo, porque o Evangelho é novidade de vida. Deus ama o novo. Deus ama renovar. É por isso que as misericórdias do Senhor são renovadas a nosso favor todos os dias. Ela não é renovada hoje e serve para todo sempre. Não, todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas. A cada dia nós recebemos a porção da graça do Senhor suficiente para aquele dia, o pão de cada dia, a assistência de cada dia, a presença de Deus para enfrentar o dia. Porque todos os dias Deus renova o seu favor para conosco. O compromisso com Deus para com a humanidade, para com o ser humano, para com seus discípulos, é empenhada e renovada todos os dias. Portanto, saiba que o que Deus tem para você hoje é hoje. Amanhã será amanhã. Ele vai se derramar em você amanhã. De modo que todo dia Deus tem uma porção de graça para todos nós. Não se dê por satisfeito, tendo essa possibilidade enorme de viver uma novidade de vida, em viver uma vida velha. Em viver uma vida estagnada. Tudo que para morre. A vida é fluxo. A vida de Deus em nós também é fluxo. E aquele que nasce do Espírito, Jesus comparou ao vento. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Com o vento, coisas estão acontecendo. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Porque a novidade de Deus acontece no seu interior. Viva o novo de Deus na sua vida. Não se permita, meu irmão, minha irmã, não se permita viver uma vida envelhecida, em decadência, tendo a novidade de Deus à nossa disposição. Nascer de novo é um imperativo para todos nós. Precisamos nascer de novo para que a gente possa ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Que a cada dia você possa desejar viver a novidade de Deus. Que assim seja, comigo e com você, nessa bela jornada da vida, que é seguir os passos de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Um grande abraço a você, que o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser. Grande abraço.